Você sabe quais são os pilares da administração? Olá, meu nome é Clodoaldo Lacerda. Para os que me conhecem, para os que não me conhecem, continua sendo Clodoaldo Lacerda. Você ainda não é inscrito em nosso canal? Por favor, inscreva agora, compartilhe, curta. Essa obra precisa seguir em frente. Quando se fala em administração, a ideia que nos passa é lembrar, obviamente, sobre a administração de empresas, mais especificamente sobre a administração de recursos humanos, administração de marketing, administração da produção, administração financeira e todos os desdobramentos que a ciência da administração nos permite, não é mesmo? Pois muito bem, mas e você? Você é um bom administrador das coisas da sua casa, do seu lar, do seu trabalho? Posso te provocar? Da sua vida? Sim. Muitas das vezes, os maiores problemas que nós temos no dia a dia são por falta de administração. Mas quando eu falo administração, eu estou falando no sentido de você ter controle da sua vida, ter controle da sua vida financeira, ter controle das suas ações, dos seus sonhos, dos seus desejos. Sabe o que eu tenho aprendido com a minha formação de administração? Que a administração ela é composta por suportes, tá certo? Por pilares. São esses pilares que construem a ciência da administração. E você sabia que esses pilares podem ser também utilizados na sua vida particular? Sim. Quando a gente fala nos teóricos da administração, a gente vai lembrar, por exemplo, do Frederick Winslow Taylor, que implantou o Taylorismo. Ele é considerado o pai da administração científica. Nós vamos lembrar, sei lá, de Henry Ford. Quem foi Ford? Ford foi um cara que melhorou o processo de administração e trouxe a produção em massa. Nós vamos lembrar de Fayol, vamos lembrar de Porter e de tantos outros, doutrinadores da área de administração. Mas você sabia que a administração ela é suportada por 4 grandes pilares? É sobre isso que a gente quer falar aqui hoje. Falar não só para você empresário, não só para você empreendedor, não só para você dono de uma organização, mas principalmente para você pessoa física, que se conhecer um pouco sobre esses pilares, pode melhorar a sua organização particular, que é você, a sua grande empresa. Sim, você também é uma grande empresa. Você trabalha, você recebe remuneração, você administra esses recursos. Tudo isso tem conexão direta com, obviamente, o seu trabalho e a sua gestão. A administração ela é dividida em 4 pilares. Vejam só, quais são esses pilares? Nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando de organização, nós estamos falando de direção e, obviamente, de controle. Esses são os 4 suportes que a administração usa para exercer a sua função. O que é planejamento? Planejamento é você antever as situações, é você avaliar os impactos de uma decisão que você vai tomar, é você identificar se você tem todos os recursos necessários para que aquela decisão tomada seja de fato executável, que de fato ela possa acontecer. Sim, então quando você pensa em planejamento, você está pensando preventivamente. Quaisquer situações que envolvem a administração, a gestão, a tomada de decisão, elas perpassam pelo planejamento. Os japoneses, não sei se vocês sabem, eles consomem basicamente 70% do tempo de um projeto em planejamento, porque eles entendem que se o planejamento for bem estruturado, for bem definido, o restante acontece naturalmente. Sim, essa é a ideia do processo de planejamento. Quando você vai tomar uma decisão na sua vida, vai comprar um lote, vai comprar um sítio, vai comprar um carro, você faz um planejamento, você avalia quais são os desdobramentos desse investimento que você vai realizar na sua vida, quanto ele vai comprometer a sua renda, em quanto tempo ele vai ser pago, quais são os juros ou as correções que vocês estão dispostos a pagar, eles compõem dentro do seu orçamento, ou seja, eles cabem dentro do seu bolso. Planejamento é algo estritamente relevante. Por isso, repito, os japoneses consomem 70% do tempo de um projeto para realizar planejamento. Então, a grande provocação minha hoje é:
Você tem planejado as suas decisões? Quando você resolve mudar de emprego, você avalia os prós e os contras, você levanta os pontos positivos, você levanta os pontos de melhoria ou pontos negativos, você avalia o desdobramento disso na sua vida, o impacto financeiro, o impacto material, você avalia se você tem todos os recursos necessários para essa tomada de decisão, recursos materiais, recursos financeiros, recursos emocionais ou psicológicos. Muitas das vezes, uma decisão tomada em nossa vida, ela pode refletir por muito tempo. Então, a ideia do planejamento é você sentar sozinho, se for o caso, se a decisão for sua particular, ou envolver terceiros, se isso impactar na vida de terceiros, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de vida, dos seus amigos particulares. Sim, quando você toma uma decisão e de alguma forma ela reverbera, ela desdobra na vida de outro, esse outro tem que participar da decisão. Afinal de contas, de alguma forma, ele vai ser impactado. Nem que seja para poder, de algum tempo, ele sofrer algum tipo de como é que eu vou colocar? Ele sofreu algum tipo de impacto negativo, sim, vai ter que fazer algum tipo de sacrifício. Então é importante pensar sobre a ótica de planejamento, quais são os desdobramentos e impactos. Bom, gastamos 70% do nosso vídeo aqui falando de planejamento, igual os japoneses. E agora, Clodoaldo, o que fazer? Bom, depois que você planeja, você precisa organizar. Sim, colocar as coisas no seu devido lugar. Se você tomou uma decisão que é importante na sua vida, que envolve, por exemplo, dar uma mudada na sua carreira profissional, dar uma guinada na sua carreira profissional, você precisa depois organizar. Quais são os recursos que você planejou e vai precisar usar? Você precisa colocar cada coisa no seu lugar. Isso é organização. Sabe essa coisa de seu lugar? Eu estou falando de bens materiais, de uma casa nova que você vai mudar, que você precisa transportar os bens para essa casa. Estou falando do novo escritório que você queira montar. Você vai definir a estrutura desse novo escritório, sabe? A iluminação, os equipamentos, a tecnologia, a máquina, tudo colocar no devido lugar, fazer testes, avaliar se de fato aquilo está conforme você planejou. Organização é um tripé desse suporte, é um suporte da administração importante, porque à medida que você coloca tudo no seu devido lugar, você identifica, você organiza, fica fácil acessar, fica fácil pegar no momento que você precisa. Porque se você deixa tudo espalhado, cada coisa num lugar e não sabe onde estão, você fica perdido dentro desse processo seu. Então, organização é você colocar cada coisa no seu devido lugar. E vou te falar uma coisa, quando eu falo cada coisa no seu devido lugar, como bom mineiro que eu sou, eu estou falando inclusive emocionalmente. Você tem que deixar claro na sua cabeça que a partir de agora você vai ter uma nova postura, uma nova forma de interagir com as pessoas, uma nova forma de agir. E vai precisar de fato emocionalmente saber que determinadas limitações que você tinha, você não vai ter mais, mas em compensação, algumas liberdades que você tinha, pode ser que agora elas mudem. Então, organizar é organizar fisicamente os bens, colocando tudo no seu lugar, identificando com fácil acesso, mas também na sua cabeça, psicologicamente, aceitando essa nova mudança, incorporando essa nova mudança que você gastou 70% planejando. Tá bom, Clodoaldo, eu planejei, eu organizei. E agora? Terceiro pilar da administração, direção. O que é direção? Direção está associado à execução, está associado a fazer as coisas acontecerem. Lembra do meu amigo Milton? Nós já falamos lá atrás nos nossos vídeos, colocar as palavras para andar. Sim, direção tem a ver com execução, direção tem a ver com você direcionar as coisas, um time, uma equipe, um novo projeto, a casa nova, dirigir o seu novo carro. Sim, fazer as coisas acontecerem. Não adianta você gastar 70% planejando, gastar, 10% organizando as coisas, se você não coloca as palavras para andar, se você não faz as coisas acontecerem. Então a direção é dar o caminho, dar o rumo, dirigir, orientar, fazer as coisas acontecerem. Pois muito bem, nós planejamos, nós organizamos, nós executamos ou direcionamos. E agora?
Bom, agora, gente, é hora de fazer o check, sim, de checar, de conferir. Será que aquilo que eu planejei, que eu organizei, de fato eu executei conforme o planejado? Foi exatamente como eu planejei? As coisas aconteceram conforme estavam previstas? Gente, não tem problema ter imprevistos. Imprevistos fazem parte do processo. A questão é que no planejamento você deveria ter dispositivos de avaliar antibobeira, de forma que os imprevistos, quando acontecessem, você obviamente também já tivesse planejado o que você faria para sanar, para equacionar, obviamente, esses imprevistos. Não tem problema. Bom, se você planejou corretamente, se você organizou corretamente, direcionou ou executou, agora é só conferir. Nós temos que ter 2 pontos de reflexão na conferência, que a gente chama de controle, que é o 4º pilar, tá, da administração. O que é o controle? É você controlar, conferir se tudo aquilo que você planejou, você fez conforme planejado, primeiro ponto. E o segundo, que para mim é mais relevante, será que aquilo produziu os resultados que você estava esperando? Uma coisa, gente, é fazer bem feito, eficiência, qualidade da ação. Outra coisa é atingir os resultados esperados, eficácia, resultado da ação. Porque não adianta nada você gastar 70% planejando, você organizar tudo no ponto para poder a coisa acontecer, você direcionar ou executar, fazer as coisas acontecerem, se não produzir os resultados. Você de fato não realizou o seu sonho, você não mudou de emprego, você se acomodou, ou pior, se acovardou. Sim, pode muitas vezes acontecer isso. Então o check, esse momento do controle, é o momento para você conferir se de fato você realizou conforme estava previsto e, repito, principalmente o projeto que você planejou, ele foi exitoso, ele teve resultado, ele atingiu, ele produziu os resultados que você estava esperando. Beleza? Então só para a gente fechar, os pilares da administração eles são focados em planejamento, prever antecipadamente, organização, cada coisa no seu devido lugar, execução ou direção, fazer as coisas acontecer, colocar as palavras para andar, e controle, checar, avaliar. O controle tem que te garantir que você previu aconteceu e que os resultados foram produzidos. Pensem nisso.